super-heróis, como vão? Estamos começando mais um vídeo do canal Cinema com Super-Herói, o seu canal Geek Nerd aqui do YouTube. E dessa vez vamos aqui para comentar aqui um assunto bem interessante, né? Essa semana, no começo agora desse segundo semestre de 2018, parece que todo mundo que estava um pouco receoso quanto a DC parece que ficou aí já bem animado aí depois que lá na San Diego Comic Con foi divulgado os trailers de Aquaman e Shazam, né? Que mostraram aí uma pegada bem diferente aí com relação aos filmes que têm sido feitos até agora, aquela pegada mais sombria, né? Aquaman foi aquela pegada de ação usando um tom colorido, né, no panorama da Atlântida, né, muito interessante, chamou a atenção. Eu até fiz um vídeo de reação que eu vou deixar aqui em cima no card, ou aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem conferir. Foi ao mesmo tempo dos dois, né, se vocês quiserem. É o vídeo de reação. E Shazam também foi uma das surpresas, já que também mostrou aí uma pegada de humor, né, uma pegada mais infantil, né. Esse universo que está sendo, esse universo cinematográfico que não tem sido lá, tem dado uma incerteza, né? Mas parece que há uma esperança. E a esperança parece que a gente pode sentir agora que essa semana, na quinta-feira, dia 30 de agosto, está estreando os Jovens Titãs em Ação nos cinemas. Que é a versão animada de uma série animada de Jovens Titãs, né? Que vai nessa pegada mesmo de humor mais infantil, com os personagens de uma forma mais bobona, e um traço cartunesco assim, mais caricato, mas aquela pegada parece que cow art, né? Aquela estilo cow art e tal. Que é uma coisa assim que nesse aspecto de animação parece que a DC não tem igual. A DC supera a Marvel pra caramba, viu? No aspecto de animação, filmes animados que não há como negar, né? Bom, e pensando, né, entrando nesse clima aí, nessa vibe, nesse hype para a animação dos Jovens Titãs em Ação, eu listei aqui, fiz uma lista das minhas 10 animações preferidas da DC que eu recomendo para vocês assistirem, que vale a pena. Tem umas histórias muito legais, muito bem desenvolvidas, muito mais do que no universo estendido aí no cinema aí não tem trabalhado bem, né? Eu até gosto de alguns filmes, mas eu não posso também questionar o que a crítica fala, né? Bom, aqui as minhas 10 preferidas. Então, já vai lá deixando aí seu like. E sem mais delongas, vamos estar começando a lista dessas 10 animações. Começando a lista, a primeira a mencionar aqui é Lego Batman. Uma animação que é a animação do Batman, estrelada pelas linhas de brinquedo de Lego, aqueles brinquedos montáveis, né? Esse filme contou com a direção de Chris McKay. Ele vai naquela pegada de humor que quem deve acompanhar a animação de Jovens Titãs em Ação deve mais ou menos saber o que eu estou falando, né? Aquela pegada de humor bem mais infantil, bem mais zoeiro, mais é uma história que posso comentar assim. Uma coisa que é muito curiosa se ver que ele não é canônico no universo cinematográfico. Dentro do universo cinematográfico, tanto da DC no cinema, quanto no universo dos quadrinhos. Ele tem uma história própria, ele tem uma vontade de ter uma história própria, com os personagens animados de brinquedo fazem umas movimentações bem zoeira, bem legal, o que imagina ter sido muito trabalhoso fazer isso para animar em cada frame, né? Trabalhoso demais, né? Mas é uma história muito legal, ele é muito cheio de referências, cheio de metalinguagem também. E ele brinca muito com
o seu próprio universo. Você não se leva a sério, ele até faz um humor provocativo com a Marvel, então é muito legal. Pra que assim, se cansou de ver aquela imagem séria sobre o Batman, nessa versão mais, digamos, mais agradável, mais palatável, mais adorável dele, numa história mais boba, né? Para voltar para criança, ele é um filme legal, recomendável, bem divertido. O fato de ser um desenho animado com esse personagem, porque ele proporciona até uma coisa bem legal, você ver um lado mais escapista, né? De você imaginar, por exemplo, o Coringa indo, por exemplo, para a Zona Fantasma para trazer ameaças de outros universos cinematográficos que não são da DC, né? Vilões que não são da DC, vilões como, por exemplo, o Voldemort de Harry Potter, Sauron de Seus Anéis, a Bruxa Má do do filme O Mágico de Oz, né? De todos os aspectos, um crossover que talvez, acho que um filme na Versa seria muito inviável de acontecer, né? Improvável e até mesmo inviável de acontecer, né? E fora também quando a Gotham City aí num caos apocalíptico tremendo, aí é uma coisa que esse filme consegue fazer de uma forma muito sensacional, né? O desenho ali de tudo pode acontecer, né? Se ele pôr esses capítulos, né? Mas não se levando, né? Mas não tem aquela preocupação de entender o universo, colocar o universo canônico, né? Dos filmes da DC ou mesmo dos quadrinhos, né? É uma história à parte, né? Isso aqui vale a pena. É um filme que eu recomendo assistir. Dando sequência à lista, a próxima animação da DC, que é a minha favorita e que também pertence à história estrelada pelo Batman, chama-se Batman, A Máscara do Fantasma. Essa animação era muito curiosa porque ela foi lançada bem naquela época do auge daquela série animada. Quem talvez foi da geração que conheceu o Batman por meio de Batman Animated Series deve saber do que eu estou falando, né? Aquela série que tinha uma pegada bem adulta, né? Um traço, umas pedras de cores mais escura e às vezes até cru, com uma abordagem até mais adulta, né? Essa série animada que e às vezes é um aspecto um pouco mais pesado de se assistir, né? Mas era sensacional, com aquela trilha sonora incrível na abertura tocada pelo Danny Elfman, que foi responsável por tocar a música de abertura também do filme de Tim Burton, né? Que foi também incrível. E o que eu posso falar, né? Este filme contou com a direção de Eric Radomski. Apresenta uma história muito bacana que conta uma origem muito interessante do Batman fora do óbvio, né? Uma história bem interessante que mostra um período em que ele, quando era se questionando como é que seria a sua vida, se dividir entre ser um vigilante noturno e tentar ver uma vida normal ao lado de uma companheira, que no caso é Andrea Belmonte, que reaparece depois de muitos anos. E é nesse decorrer que, quando ela reaparece, também aparece uma figura muito misteriosa de um cara chamado Fantasma, que comete muitos assassinatos com membros da máfia, e uma série de assassinatos que ele tem, que isso vai motivar a investigação do herói, e vai tomar rumos muito inusitados, que inclusive envolve diretamente a Andrea Belmonte com Coringa na história, que também é uma coisa que eu não vou entregar do que se trata, não vou dar spoiler. Esse filme está disponível na Netflix, quem tiver curiosidade de saber assistir, pode conferir, eu recomendo, vale a pena. E especialmente pelo fato pela incrível dublagem brasileira, com, por exemplo, o Márcio Seixas fazendo
a voz do Batman, que é incrível, né? A maneira como eles empenham o personagem, as nuances assim, com um tipo de voz perfeito assim, dos personagens. Né? Ele faz um timbres perfeito, principalmente assim, dele com o Batman e de Bruce, as visões bem diferentes assim, dele com o Batman e com o Bruce. Com o Batman ele coloca aquele tom mais seco, mais sério. Aí quando mais cenas que você vê, por exemplo, com o Bruce, em umas cenas bem interessantes como ele numa festa, ele agindo, por exemplo, como um galanteador, você vê assim, até um tom refinado que remete, por exemplo, um tom refinado dele, um aspecto elegante, que faz parecer até que remeter por exemplo, a figura de James Bond, personagem que ele dublou, né, nos filmes antigos, pelo Sean Connery, Roger Moore, e que está incrível assim, o desempenho de Massachusetts na versão dublada. E também destacar o saudoso Darcy Predosa fazendo um trabalho incrível na voz do Coringa, que também foi sensacional nesse filme. Ele já tinha dublado nos filmes anteriores, no primeiro filme de Tim Burton, né? Onde ele eternizou aquela frase incrível do Coringa que diz tudo, né? Você já dançou com o diabo à luz do lar, né? Aquela frase que foi incrível, né? E tá também sensacional nesse desenho, vale a pena assistir, eu recomendo também. Por isso está aqui na minha lista. Segmento, a lista, o próximo a ser mencionado, o terceiro, né, aqui, também é do morcego, que é o filme Batman do Futuro, O Retorno do Coringa, isso mesmo, O Retorno do Coringa. Esse filme animado incrível que foi inspirado aí na série animada de Batman do Futuro, que mostrava aquela pegada futurista, onde mostrava o nosso querido Bruce Wayne já muito velho, incapaz de continuar defendendo Gotham City com o seu manto de Batman, resolve aposentar e para quem dá continuidade ao seu trabalho com o Vigilante Noturno, o Vigilante Mascarado, ele escolhe quem? Um jovem estudante chamado Terry McGinnis. Isso mesmo, ele que assume de ser um futurista nesse aspecto futurista, né? É uma série bem interessante, né? Ele foi lançado lá foi exibida lá entre os anos de 1999 a 2001. Bem nesse período assim, estava naquela expectativa pela entrada do novo milênio, né? Aquela mundo moderno, né? Isso bem refletia daquela virada do século, né? Fim do século XX para começo do século XXI, né? Um mundo mais tecnológico, um mundo mais moderno, bem nessa pegada, né? Batman do Futuro tinha isso na série animada. E o filme também entra nessa pegada, especialmente porque essa história ela se ambienta num grande mistério que envolve o reaparecimento do Coringa, que intriga todo mundo. Porque já que muito tempo atrás muita gente achava que ele tivesse sido morto, mas na verdade é um segredo. Um segredo que faz com que ele reaparecesse nessa história incrível, onde mostra uma cena bem pesada que aconteceu no passado, principalmente quando ele sequestrou o Robin, que o traumatizou demais, né? O traumatizou demais nessa história que chega a ser aterradora. Uma das coisas mais interessantes assim, que vale a pena também se assistir esse filme é que é a primeira vez que nesse filme que foi explorado, não sei se nas animações tinha a Arlequina, né? Hoje tão querida, né, por todo mundo, né? Quem sabe, né, conhecer a Arlequina nessa história que a doidinha da Arlequina, né? Também outro aspecto também vale a pena se assistir, é um filme. Então, ele tem um traço sensacional, mais moderna que é usado na série, né? Os trabalhos melhores, os frames também são incríveis. Ele também vale a pena ser assistido. E por ter também uma pegada mais adulta, é um filme que deve ser assistível, um pouco assistível para criança, né? Mas é isso, por isso que eu coloquei aqui na minha lista.
Eu também recomendo que vocês assistirem essa animação da DC, que também é a minha favorita. E dando continuidade, outra também estrada pelo nosso morcego, né? Outra animação que também é minha favorita, chama-se O Mistério da Mulher Morcego. Nosso querido Batman, né? Monopolizando aqui a lista até agora, né? Mas tudo bem. Nessa animação, que é também uma história incrível, ele contou com a direção do Kurt Guida, fez uma história muito sensacional, muito aquele mistério do aparecimento da mulher morcego, que aparece para combater os criminosos, principalmente uma máfia liderada pelo Pinguim, que envolve o Ben, envolve também outras pessoas, que tem uma situação aí que um quebra-cabeça aí que só vai ser quebrado depois. Eu não vou entregar do que se trata, se você não assistiu, porque senão não vai ficar meio chato, né? Você pode procurar uma Netflix aí, se tiver, ou assim como os outros que eu já indiquei aqui, já puder assistir. Ele tem uma trama que também tem um aspecto bem mais pesado para a criança assistir, uma história um pouco mais madura, e ele também tem também alguns traços, alguns frames assim, bem melhores trabalhados. Não é considerado assim, um dos melhores para a crítica em geral, mas não deixa de valer a pena assistir pela a trama. Tem um aspecto muito curioso, muito legal, muito cheio de ação, muito cheio de adrenalina também. E uma carga dramática às vezes, e às vezes um pouco de humor, situação de humor, principalmente assim nos times do Robin, que também é muito incrível. Tudo que gitou também do aparecimento dessa tal mulher morcego, quem será? Será a Batgirl? Será a Batgirl? Será a mulher gato? Bom, isso aí eu vou descobrir no final, que é surpresa, que é uma grande surpresa acho que da metade pro fim tem uma reviravolta das grandes aí, que você vai se surpreender, eu garanto. Esse também é uma das minhas animações da DC Comics, que é a minha favorita e que recomendo você assistir. E dando continuidade à lista, uma lista das animações da DC Comics, que são as minhas favoritas, menciono mais uma do nosso querido morcego, o Batman, com O Cavaleiro de Gotham. Que não é bem um filme, são 6 em um filme, né? Na verdade, o filme contém 6 filmes de histórias que são diferentes, conta com direção de diferentes diretores, Brian Azzarello, Bruce Timm, entre vários, que essas 6 histórias incríveis, onde cada uma, o que é mais incrível assim, cada uma além de ter uma pegada diferente, também tem uns traços muito diferentes, né? Traços bem diferentes, e cada movimentação de frame que é incrível. O legal sobre esse filme é que ele contou com a produção de 4 diferentes do japonês, olha só. O Madhouse, a Production IG, a Bertrand e a 4C Studio, isso mesmo, o que leva até para, se você for parar para notar, um aspecto bem de anime em cada uma dessas animações, que é muito incrível, né? Cada movimento, cada história, cada movimento, cada ação, cada gesto facial incrível, assim, um trabalho impecável, como é que eu posso dizer, de animação, de fotografia, de paleta de cores, cada história é mais sensacional que a outra, umas pegadas diferentes, assim, que são incríveis, né? As 6 histórias que formam esse filme são: tenho uma história para você, aí seguido de Fogo Cruzado, seguido de Teste de Campo, e por fim tem a história do Pistoleiro, que são
são cada uma assim mais bacana que a outra, que vale a pena também ser conferido. É, cada uma com tem uma essa história de, por exemplo, a primeira que eu acabei de mencionar, tem uma história para você, tem aquela pegada juvenil mais de comédia. Aí já foi cruzada aquela história mais tensa, mais suspense, mais cheia de ação. Aí cada uma tem uma paleta tem um traço, uma paleta de cor que condiz com cada gênero de história. Que isso pode ser o que vale a pena assistir. Aquela dessas histórias, né? Bem contista, né? O que é curioso, né? Como se fosse um livro de contos, né? Um compilado de livro de contos do Batman. Compilado de livro de contos. Ou uma edição de gibi, né? Mas em formato de filme. Por isso que eu recomendo vocês já assistir, procurar para assistir esse filme, ele vale a pena. E dando um segmento à lista das animações da DC da minha preferência, que eu recomendo para vocês assistirem, uma indicação minha, né? Que vale a pena, se você está animado para ir ver Jovens Titãs em ação nos cinemas, é Batman, Ataque ao Arkham. Esse eu prometo é o último aqui do morcego da lista. Esse aqui é o último, eu posso garantir, ele não tem mais monopólio dele, o monopólio acaba por aqui. Essa animação que, apesar de carregar o nome do Batman no título, né, ele não é aqui tão foco principal, porque o foco principal é mais na introdução, na formação do Esquadrão Suicida na história, o que é muito legal, né? Quem talvez viu no cinema e não gostou muito de algumas coisas do filme, com certeza que quando vê a versão live action lá de 2016, esse desenho pode ser que gosta da pegada bem mais adulta que a história apresenta, mais elaborada, mais bem construída, um tom mais tenso, com uma história onde, por exemplo, um mote ali tem jeito de quando o Batman estava ali impedindo a atuação do Charada, só que aí acontece uma situação incômoda que aparece a Amanda Waller e o Penny leva para o Arkham, aí ela começa ali a fazer uma formação dos seus Esquadrões Suicidas, onde lá tem a Arlequina, o Crocodilo, Cagebesta, dentro dos montes de integrantes que aparecem, o Pistoleiro, né? Para formar a sua equipe de Esquadrão Suicida, que vai lá para o Arkham para resolver ali alguma coisa ali que o Charada andou investigando, hackeando algumas informações muito sigilosas, né, que envolvem as operações dela, né? O que é muito interessante é que ela implanta ali na cabeça de cada um chip para que se alguém tentar fugir da raia dela, ela aperta e dispara e cada um morre. Esse tipo de animação, assim como as outras, ele também tem uma pegada que é muito adulta para criança assistir. Eu não recomendo muito. Se você for criança, se você estiver me vendo for criança, acho que recomendável você assistir. Só se você estiver acompanhando seu pai, que no caso, se o seu pai gostar desse tipo de pegar animação, tudo bem. Aí a pessoa conta risco, mas não. Se tiver mais ou menos de 14, 12 anos, não acho muito recomendável assim não, porque principalmente assim, a tensão que esse filme tem é muito barra pesada, ainda mais quando tem uma cena em que explode, por exemplo, as bombas que estavam aqui detonando a cabeça, fica aquela cena de mutilação. Uma coisa bem barra pesada de se ver em desenho, uma cena, alguns personagens, por exemplo, do Esquadrão são mutilados, e aí tem aquele momento também que a Arlequina nesse filme faz
tem aquele momento assim, provocante, né? Faz uma situação assim, meio provocante, sensualizando demais. Então eu não acho muito recomendável não. A não ser que seu pai goste, talvez. Mas fica a seu critério, né? Fica a critério. Eu também não recomendo, se você tiver filho pequeno, assistir junto. Se você não assiste, você não se acompanha, porque vai que ele acha. Ou acompanha. Que tem umas cenas assim que são bem difíceis de digerir, né? Não vale muito a pena não. Eu comento pra você que já tem uma certa cabeça para assistir esse tipo de animação, saber que a pegada é mais adulta e por ter essa pegada mais adulta é uma história, já saber, que você já esperar que é mais uma equipe que não é bem uma equipe de heróis, é uma equipe de vilões que estão ali para uma missão cujo caráter lá, a índole não é muito confiável. Botem isso na cabeça. É isso que eu quero botar na cabeça. Eu fiquei livre de curiosidade para alguém já mais adulto, com essa idade para ver, vale a pena assistir. Pois por causa disso, eu pensei, entre os fatores, recomendo ver Batman Ataque ao Arkham. E depois de tanto mencionar aqui as animações do Batman, entre as minhas animações já ser preferidas, né? Muito Batman, dessa vez agora o próximo da lista a partir de hoje, não mais Batman, passou da líder depois de Ataque ao Arkham, parou por ali, a partir de hoje agora as animações, as últimas da lista são agora diferentes, né? Começando agora com esse que é Liga da Justiça, A Nova Fronteira. Esse desenho contou com a direção do David Bullock. Ele é uma adaptação de um arco de quadrinhos de Darwin Cook. Ele conta uma história muito interessante hoje da formação da equipe em plena década de 50, naquele período tenso da Guerra Fria, o que é muito curioso, né? Tem aquele período tenso da Guerra Fria, onde o governo americano tinha notado a política de marcatismo, de perseguição aos comunistas, e estava naquela época áurea da corrida espacial, e foi também naquela época também nesse período de perseguição, esse período político tenso que vinha dos Estados Unidos, o psiquiatra Frederick Wirth, né, publicou um polêmico livro chamado A Sedução do Inocente, onde acusava os nossos queridos super-heróis de transgredir a juventude, de serem maus exemplos para eles, para influenciar no alto índice da delinquência juvenil, entre essas coisas que fizeram que nossos heróis se tornassem também inimigo público dos políticos americanos, né? Uma história bem curiosa, né? Nesse cenário aí, nesse cenário muito tenso que estava ali acontecendo naquele momento, e a grande ameaça de darem para invasão alienígena, um cenário histórico bem conturbado da história americana, que isso é uma coisa que vale a pena se assistir, se conhecer, né? Uma história dessa isso que vale a pena. Mas que vale a pena também pelo fato também a direção artística também ser impecável, principalmente no traçado, nas paletas de cores, na fotografia que reproduz, por exemplo, as caracterizações dos personagens, como eram, por exemplo, igual como nos quadrinhos das publicações dessa época, que foi daquela fase chamada de Era de Ouro, da transição da Era de Ouro dos quadrinhos para a Era de Prata, que foi aquela fase que iniciou nesse período tenso que começou ainda nesse cenário conturbado da política americana, e quando o Frederick Wirth publicou aquele livro que acusava nossos heróis de serem tudo isso aqui, eles viraram ameaça para a nossa juventude, aí
Aí veio o temido código da Comics Code Authority, né, que pegou pesado aí, um selo aí para censura que não foi mole. É um filme bem interessante para se conhecer bem esse período. A visão desse período, essa visão interessante, essa visão conturbada e tal, nesse cenário histórico muito legal, uma história, por esse fator vale a pena se conferir esse filme. Eu recomendo. A próxima animação da DC Comics, que é a minha favorita e que também recomendo vocês assistirem, é Liga da Justiça Guerra. Que é uma história que vai na pegada do que foi nessa linha da editorial chamada Novos 52. Que é uma linha editorial que não tem sido muito bem vista por algumas pessoas, né? As opiniões não têm sido tão favoráveis, mas ainda assim tem uma história muito legal. Ela tem principalmente no que envolve aí eles ali, a equipe se juntando, a equipe que introduz, por exemplo, uma equipe grande aí com o Batman, o Lanterna Verde, o Superman, a Mulher Maravilha, o Cyborg, o Shazam e o Flash para encararem a ameaça do Brainiac. Uma das partes mais interessantes que eu mais achei legal dessa animação, esse longa de animação, foi a maneira como eles trabalharam bem o arco do Cyborg. Ele tem uma história, um desenvolvimento de introdução, desenvolvimento bem mais trabalhado do que a gente andou vendo aí do que no ano passado na Liga da Justiça. Em comparação ao que foi no ano passado na Liga da Justiça, nesse filme a história dele foi um pouco bem... O desenvolvimento dele na trama foi bem mais trabalhado. Eu achei a carga dramática dele, coisa que no filme até o povo não gostou, né? Mas esse aqui é bem trabalhado, e no final, o mais importante no final quando aparece o Aquaman dando já uma introdução para um próximo filme que também isso aí é incrível. E tudo isso vale a pena se assistir. É um filme que tá na minha favoritos por causa disso. A penúltima daqui da lista, que é a minha animação preferida desse comics, que recomendo que vocês já tenham assistida, é Grandes Astros Superman. Ele foi inspirado no arco dos quadrinhos do Grant Morrison. Ele contou com a direção do Celio, uma história que eu acredito que é uma história, até de todos aqui que eu já meio que falei, é o que mais tem já visto aqui nessa lista. Acho que ele mais apresenta uma cara até mais dramática, né? Que já que nessa história o nosso querido Homem de Aço, o último filho de Krypton, descobre que está entre a vida e a morte depois que foi envenenado por uma radiação solar. Isso mesmo, envenenado por uma radiação solar. Bom, às vezes nem só a Kryptonita é a grande fraqueza dele, né? Mas ele também uma radiação solar também pode ser. Dependendo se pode matar, ser mortal, né? E é nessa situação que ele tem que resolver algumas pendências aí para resolver esses problemas antes de morrer, né? E é uma coisa ele é muito dramático, principalmente quando chegar próximo da intrépida Lois Lane para revelar a sua real identidade e poder ter um momento com ela, né? Uma coisa muito curiosa, né? Um momento que não pôde ter. Isso torna uma história, e a todo momento é uma história muito dramática. Até inevitavelmente você chega até a chorar, principalmente quando ele é desafiado com o Lex Luthor, né? O Lex Luthor desafia para ele entregar seus poderes por um tempo, para ele ver os seus poderes por um tempo que pode ser usado.
é uma carga dramática muito pesada, é uma história que acho que talvez nenhuma criança talvez entenderia, uma história que eu estou muito maduro, que ela trata desse momento, nessa situação. É uma história que é por esse motivo que ela entra aqui na minha lista dos meus favoritos. É uma história que posso assistir, tem que ter um certo preparo psicológico, porque ele é chorar. Não chega a ser uma prima, mas é sensacional. Bem conduzida. Os traços são bem desenhados, os frames de cada movimento e as paletas de cores também são incríveis. Um final também incrível, uma história muito bem conduzida. Por esse motivo que eu recomendo você assistir. É curioso falar que esse filme tem uma história bem mais melodramática, né? Ainda mais se for pensar, por exemplo, um dos roteiristas da trama, o Dwayne Duft, né? Não sei se pronunciei correto, veio a falecer antes do filme chegar oficialmente no mercado de home video, né? Uma história que até é curioso falar dos roteiristas. Um dos roteiristas veio a falecer, né? Que trabalhou nesse filme. Para você ver um nível, né, de uma história que, vamos dizer, não é para qualquer um ver, uma dramaticidade das grandes. E para encerrar aqui a minha lista das animações já desse comics, que são as minhas favoritas, eu menciono aqui Mulher Maravilha. Essa animação que contou aí com a direção de uma mulher, a Laurie Montgomery. De todas aqui que eu listei, foi a única que... Logo, tinha que ser, né? A animação tem que contar com a direção de uma mulher, né? Uma mulher que trabalha bem no meio, né? A Laurie Montgomery, que elaborou uma história muito incrível, né? Introduzindo toda a origem da heroína lá em Temícera, onde ela nasceu, junto com as Amazonas, se preparando para ser uma guerreira, para ser uma princesa. Então, todo esse arco que envolve, esse arco épico que envolve ela encarando os deuses, é uma história muito interessante, que ela foi inspirada num arco de um quadrinho por George Perry, que publicou, fez logo após Crise das Vidas Terrestres. Foi um marco muito impressionante, esse como se publicado lá nos anos 80, e surgiu depois desse arco, né? E vai muito com a base, reintroduzir a heroína, vai mostrar em nosso mundo. Ela resolve os problemas ali em Temícera, aí termina quando ela chega no nosso mundo, ela encara a ameaça da mulher leopardo, né? Essa mulher leopardo que vai estar até no filme, o próximo filme dela que vai ser lançado no ano que vem, né? É bem curioso, até curioso até saber, ver por essa cena. Também vale a pena, né? Quem sabe a gente conhecer melhor. Essa história é muito incrível. Por esse motivo também está na minha lista das animações favoritas da DC. Bom, era isso que eu tinha para comentar, para compartilhar com vocês aqui minhas animações preferidas da DC Comics. Entrando nesse hype aí para o filme de desenho animado de Jovens Titãs em Ação, que eu espero ser bem divertido, com o que eu já vejo aí. Já quando eu essa série animada aí na Netflix, cada história é mais divertida que a outra. Espero que esse também seja muito divertido, esse filme, e que venha a dar um frescor aí, uma esperança melhor pro pessoal aqui no universo cinematográfico da DC, que não tá muito legal. Comece, espero que esse dê um espaço inicial, né? E vamos lá, e era isso que eu tinha que falar. Ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Também aperte no sininho para receber notificações. Gostaria muito que você também deixasse aqui o seu like maroto, aqui ó, seu joinha, para o canal continuar crescendo. É um feedback que também eu necessito para isso.
continuar produzindo. Se você, o que você também sugiro também que você, se você gostou aí da minha lista das animações preferidas da DC, comente aqui embaixo. Também eu sugiro aí que se você tem uma outra lista que é parecida com a minha ou não parecida, também comente, pode também a sua, também é muito legal a gente ter uma troca aqui de ideias, né? Comenta aqui qual a sua, né? Essa aqui é a minha lista, é baseada na minha opinião. E aí, se você, cada um que estiver assistindo, que tiver aí uma lista, né, pode colocar o que você achou legal, se você concorda ou discorda, né? Isso é muito legal, né? Um jogo desse, né? Um jogo de discussão natural, desde que o nível seja legal, desde que o nível seja razoável, né? Bom, né? Sem muito palavrão, né? Bom, era isso que eu tinha para falar. Sim, aí é outro recado também. Me siga aqui nas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter. Também vou deixar aqui também endereço da página da fanpage Cinema com Super-Herói, também no grupo que tem lá no Facebook. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar. Para o alto e avante, e sempre vigilante.